Bom, pessoal, professor Wimerson Dantas com vocês, trazendo mais uma aula de resolução de questões da banca IDECAN, a banca que vai realizar o seu concurso, ok? Então, vamos trabalhar aqui algumas questõezinhas e o formato da nossa aula hoje também está muito interessante. Eu vou aplicar a resolução das questões diretamente lá no aplicativo. Então, vocês vão ver como resolver determinada questão e diretamente no aplicativo do LibreOffice Writer, que, como todos nós já sabemos, ele é o principal concorrente do Microsoft Word, né? A maioria, uma grande parte das funções do Word são realizadas pelo LibreOffice Writer, com a vantagem de eu não precisar efetuar o pagamento, eu não preciso comprar a licença do LibreOffice Writer, diferentemente do que a gente precisa comprar a licença do pacote Office, ok? Então, vamos para a nossa primeira questão. Durante a digitação de um contrato no editor Writer da suíte LibreOffice 7322 em português, um funcionário de uma empresa selecionou a palavra democracia. Então, ele já tinha essa palavra digitada e apenas selecionou, que estava em letras minúsculas. Selecionou a palavra democracia, que estava em letras minúsculas. Em seguida, executou 2 vezes um atalho de teclado que, na sequência, fez com que o editor passasse a mostrar essa palavra em letras maiúsculas, ou seja, democracia em letras maiúsculas. Eu vou lá para o Writer para a gente fazer um teste. Olha só, vou digitar aqui a palavra democracia e vou selecioná-la. Eu vou pressionar uma vez a tecla de atalho. Depois eu vou dizer que tecla de atalho é essa, ok? Pressionando uma vez a tecla de atalho, vai ser adicionada, vai ser convertida a primeira letra em maiúsculo, ok? E pressionando a tecla de atalho novamente pela segunda vez, a palavra democracia ficou formatada totalmente em maiúsculo, certo? Então, pessoal, com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que esse atalho de teclado é simplesmente a tecla de atalho Shift F3. Exatamente. Só tem esta forma, professor, de colocar letras, converter letras minúsculas em letras maiúsculas só com tecla de atalho? Não, pessoal. Olha só. Vou voltar aqui à formatação original dela, toda em minúsculo. E no menu Formatar, opção Texto, nós temos aqui, olha, maiúsculas, minúsculas, a frase iniciando com maiúsculo, palavras iniciando com maiúsculos ou alternar caixa, ou seja, o que é maiúsculo vira minúsculo e o que é minúsculo vai virar letra maiúscula, ok? Então, tenho todas essas opções para alternar a caixa, né? Minúsculo e maiúsculo. Também podemos ir pela tecla de atalho. Tranquilo? A tecla de atalho Ctrl F3, ela não tem uma associação direta à seleção nem modificação. A tecla de atalho Ctrl F3 vai servir para a gente inserir um alto texto, ok? Não é para edição de maiúsculas e minúsculas. Vai inserir um alto texto. Vamos lá agora para Ctrl F6. Ela tem alguma ação atribuída, professor? Não tem nenhuma ação atribuída aqui no Writer. E a tecla Shift F6, ela vai abrir, pessoal, olha aqui ao lado, ó, o navegador. Esse navegador vai permitir, por exemplo, navegar pelo cabeçalho, pelo rodapé,
caso tenha alguma âncora de texto, se tiver alguma informação definida aqui como anotação, como lembrete, certo? Então, o navegador serve justamente para isso. Tranquilo? Então, a tecla de atalho Shift F6 vai exibir o navegador dentro do meu LibreOffice Writer. É o navegador dos objetos que estão inseridos dentro do meu documento. Tranquilo? Vamos lá para a questão de número 2, não é? Olha só. O texto da figura foi digitado no editor Writer da suíte LibreOffice 7.3.22 em português. A versão, né? Tendo sido realizados os procedimentos descritos a seguir. Então, veja que o documento é esse aqui, ó. O final dele vai ser isso aqui, certo? Então, antes da gente ir para as alternativas, eu vou logo mostrar a vocês como fazer isso no LibreOffice Writer, porque você vendo como faz, conhecendo a ferramenta, obviamente vai ficar muito mais fácil de resolver a questão. Então, vamos lá. Aqui no Writer, primeiro, vou colocar lá o título, né, que vai ser Brasília 2023. Para isso, vejam que ele tem um formato diferente. Não é? Ele não é um texto tradicional, ele vai ter uma borda, vai ter uma sombra, o texto vai estar vazado, como a gente conhece no design gráfico, ok? Então, esse tipo de organização textual, de formatação do texto, é baseado nisso aqui, ó. Inserir fonte work, certo? Inserir fonte work. Quando a gente solicita a inserção do fonte work, vejam que eu já tenho aqui vários tipos de formatação de textos pré-definidos. Um bastante parecido com esse que está na questão de prova seria esse outline ou então o shadow. Vou escolher aqui o shadow para a gente adicionar. Então, a palavra que tem na questão, as palavras, né, na realidade, são Brasília 2023. Feito isso, ó lá, automaticamente ele já está da forma, né, o texto já foi predefinido da forma que a gente estava querendo. Alguma codificação que eu queira fazer, por exemplo, a cor do texto, a cor da borda, olha lá. Então, tudo eu posso modificar na barra de ferramentas que se encontra aqui, né? A barra de ferramentas para formatação do Font Work. Font Work é nada mais nada menos do que um texto que eu insiro com uma formatação diferenciada. Tá ok? Então, essa primeira parte aqui já fizemos, né? Brasília 2023. Vamos agora para este outro elemento aqui, ó. Estão vendo que tem uma letra E ocupando 3 linhas do parágrafo? Então, esse texto, né, existe um recurso de texto chamado capitular. Então, vou colocar aqui essa letra E maior. Pronto. Vou selecionar e eu vou formatar o caractere. Ok? Na formatação do caractere, vai ser exibido uma janela de formatação, aonde eu posso definir qual é a formatação que eu quero. Então, veja que eu tenho aqui vários efeitos, né, de formatação, do mesmo jeito que eu tenho vários efeitos de formatação do parágrafo, certo? Então, quando eu escolho formatar parágrafo,
além dos efeitos de formatação que a gente tem tradicionais, eu também vou ter essa guia aqui, olha, capitulares, certo? O que é capitular? É uma letra que vai se comportar de forma diferente das outras, ocupando, nesse caso aqui, ó, 3 linhas. Então, existe formatar fonte e existe formatar parágrafo, que é exatamente onde a gente vai inserir essa letra capitular, ok? Então, na formatação de parágrafo, define o capitular, ocupando 3 linhas, ok. Olha como já está o nosso texto de forma pré-definida. Ok, pessoal? Então, quais foram os recursos que nós utilizamos para deixar o texto com essa formatação? Fonte work e capitular. Tranquilo? Então, o título foi criado, Brasília 2023, a partir do uso de uma ferramenta que permite customizar uma caixa de texto com opções específicas e que disponibiliza modelos padrões de texto para inserir em um documento e a possibilidade que sejam editados pelo usuário. Vocês viram que eu coloquei um fonte Word com uma determinada formatação e depois eu fiz a edição dele, né? Então, esse recurso é o fonte Work. E o próximo recurso, como a gente viu, esse recurso aqui é capitular. Define o início de um capítulo. Tranquilo? Então vamos para cá, para as nossas alternativas, né? Temos aqui fonte Work capitular na letra B de bola. 3. Durante a digitação de um documento no editor Writer da suíte LibreOffice, versão 7322, sempre eles estão citando a versão, né? Só que o que a gente precisa lembrar, pessoal? Independentemente da versão, as versões mais atuais, todas elas utilizam as mesmas teclas de atalho, todas elas utilizam os mesmos ícones. Então, não se preocupem quando vocês estiverem estudando por questões atualizadas, não tenham medo. Durante a digitação de um documento no editor Writer da suíte LibreOffice em português, foram realizados os procedimentos descritos a seguir. Foi selecionado o título do texto digitado e aplicado um tipo de alinhamento por meio da execução Ctrl+E. Preste atenção, pessoal. Quando a gente fala de alinhamento, nós temos 4 tipos de alinhamento de texto. Então, vou só colocar um texto aqui para a gente entender um pouquinho mais sobre ele. O alinhamento de texto. À esquerda tem a tecla de atalho Ctrl+L. L vem de left em inglês, para facilitar a sua associação, certo? Ctrl+L vem de left em inglês. Já o segundo tipo de alinhamento são 4, né? O segundo tipo de alinhamento é o centralizar, que é o alinhamento de texto centralizado. Temos também o terceiro tipo de alinhamento, que é o alinhamento à direita. Olha só, Ctrl+R é a tecla de atalho, onde eu vou ter a R de right em inglês. Tranquilo? E para finalizar, temos o texto justificado. Eu vou aplicar o texto justificado nesse segundo parágrafo para vocês verem. Ó. Olha lá. Ele vai deixar o texto organizado entre as margens esquerda e a margem direita. Tranquilo? Então, só para a gente recapitular, alinhamento de texto à esquerda, tecla de atalho Ctrl+L,
Alinhamento de texto centralizado, Ctrl E. Alinhamento de texto à direita, Ctrl R. E alinhamento de texto justificado, Ctrl J. Vamos agora para a nossa questão, não é isso? Foi selecionado o título e digitado, o texto digitado e aplicado um tipo de alinhamento por meio da execução Ctrl E. Já vimos que esse tipo de alinhamento é o centralizado. Ok? Foi selecionada a palavra IDECAN e aplicado o estilo negrito por meio de um atalho de teclado. Vamos lá? Vou selecionar aqui, vou digitar aqui a palavra IDECAN, certo? Vou selecionar e vou aplicar um estilo negrito. Qual é a tecla de atalho, pessoal? Olha só, na própria ferramenta, ela já me mostra qual a tecla de atalho, que nesse caso aí é Ctrl B, de bold em inglês, que quer dizer justamente negrito. Então, a negrito, a tecla de atalho é Ctrl B. Ao final da digitação, o cursor do mouse foi posicionado no início do primeiro parágrafo e pressionado uma tecla de função para realizar a verificação ortográfica e gramatical. Pessoal, preste atenção. No Writer, eu tenho disponível, nós temos disponível uma ferramenta que faz justamente a verificação ortográfica. Eu tenho acesso a essa ferramenta tanto através da barra de ferramentas, como vocês estão vendo aí, como também na guia Ferramentas, opção Ortografia. Olha como é tranquilo. Menu Ferramentas, opção Ortografia, certo? Vejam que aqui ao lado eu já tenho F7, que é a teclinha de atalho correspondente a realizar a verificação ortográfica. Então, vamos para cá. Verificação ortográfica gramatical, F7. Continuando, o alinhamento aplicado em 1, que é a primeira opção, que é o centralizado. Então, já vimos aqui que a letra A e a letra B está fora. E para ser justificado, professor, vimos que seria Ctrl J, né? Então, centralizado. O atalho de teclado em 2, que é o negrito. Negrito é Ctrl B. E a tecla de função são as teclas especiais que ficam no início do nosso teclado, lá no comecinho, na parte de cima. F1, F2, F3, F4 até F12. Tranquilo? Então, temos aqui a questão 3, letra C de casa. É isso? Vamos lá para a questão de número 4. Durante a digitação de um documento no editor Writer da suíte LibreOffice, versão 7.3.2, em português BR, foram executados os procedimentos descritos a seguir. Inicialmente, a sigla IDECAN, em minúsculas, foi digitada em um texto. Em seguida, um atalho de teclado foi executado sucessivamente, mostrando a mesma sigla nas grafias IDECAN com I maiúsculo, IDECAN com todos em maiúsculo, IDECAN todo em minúsculo, IDECAN novamente com I maiúsculo e IDECAN todos em maiúsculo. Ora com a primeira letra em maiúsculo, ora com todas as letras em maiúsculas, ora com todas as letras em minúsculas e assim por diante.
Vocês lembram que em uma questão anterior eu já mostrei a vocês esse recurso, né? O que é que esse recurso faz e como é que ele funciona? Vamos agora para a segunda afirmativa. A palavra Brasília foi inserida no texto no formato Brasília. Gerado por meio de uma ferramenta que permite customizar uma caixa de texto com opções específicas para isso, disponibilizando uma galeria que é uma evolução dessa ferramenta, pois traz modelos de padrões textuais para inserir em um documento, permitindo que eles sejam alterados pelo usuário, sejam editados pelo usuário. Então, ele já vai me trazer, pessoal, modelos de padrões. Já vimos isso, já trabalhamos isso, inclusive até a palavra que tinha na outra questão era Brasília, só que era Brasília 2023. Tranquilo? Então, temos aqui Shift F3 e Font Work, que são as respectivas ferramentas. Questão 5. No editor de textos Writer do pacote de aplicativos LibreOffice em português, para aplicar um alinhamento centralizado a um título de um texto, deve-se acionar um ícone ou, de forma alternativa, executar um atalho de teclado. Esse ícone e o atalho de teclado são, respectivamente, preste atenção. Na letra A, nós temos o ícone centralizado e a tecla de atalho Ctrl E. Já resolvemos. Vamos para a letra B. Eu vou até mudar de cor aqui. Na letra B, temos o seguinte. Este ícone, ele tem a função de alinhar à esquerda. Certo? Ele tem a função de alinhar à esquerda. E Ctrl C, como já é nossa velha conhecida, serve para copiar algum conteúdo e armazenar esse conteúdo na área de transferência. Letra C, também temos o mesmo ícone, o alinhamento à esquerda, e Ctrl E serve para centralizar. Letra D, temos o ícone de centralizar, né? Esse ícone aqui é para centralizar. Porém, o atalho citado aí é apenas para copiar, não é o atalho de centralizar. Vamos para a questão de número 6, né? Olha lá. O Writer é um dos editores... Deixa eu só subir um pouquinho aqui. É um dos editores do pacote LibreOffice, capaz de processar textos, editar, formatar, verificar palavras. Sendo muito muito versátil para o dia a dia de um escritório. Uma utilidade bastante importante é a seleção de itens não contínuos, conforme mostra a figura abaixo. Assim, indique a opção que indica as teclas necessárias para habilitar o modo de seleção por adição. Preste atenção. Qual é o grande detalhe dessa questão? Qual é o comando dessa questão? Ele quer saber como fazer a seleção de itens não contínuos. Itens não contínuos, certo? Vamos lá para o LibreOffice Writer. Preste atenção. Eu vou selecionar a palavra quando. Depois eu vou mostrar a vocês, vou dizer qual é a tecla de atalho que eu estou utilizando, certo? Mas preste atenção no que vai acontecer agora. Pressionei agora, vou selecionar agora a palavra estratégia. Depois vou selecionar IDECAM. E por último, mapas mentais. Vejam
que eu acabei de realizar uma seleção não contínua. Eu selecionei uma palavra, na metade do parágrafo outra, em outro parágrafo outra palavra e, por fim, outra palavra em outro parágrafo. Para que isso? Eu posso adicionar formatações a elas. Por exemplo, eu quero colorir todas elas vermelho. Eu quero aumentar o tamanho da fonte para 18. Tudo isso eu posso fazer com uma múltipla seleção ou uma seleção não contínua. Se eu fizer uma seleção contínua, olha o que vai acontecer. Eu vou selecionar simplesmente tudo e não somente as palavras que eu gostaria, certo? Para realizar essa seleção, olha, essa palavra, essa e esta outra, eu vou utilizar simplesmente a tecla Ctrl. Seleciono a primeira, pressiono Ctrl e vou selecionando as outras palavras respectivamente. Tranquilo? Então, questão 6, letra C de casa. Vamos lá agora para a questão de número 7, não é? Olha só. Um escrivão lotado na Polícia Civil do Estado do Ceará está digitando um texto, inicialmente com alinhamento à esquerda, no software Writer da suíte LibreOffice, e realizou um procedimento descrito a seguir. Selecionou todo o texto por meio da execução de um atalho de teclado. Então, vamos lá para o Writer entender como é que ele faz esse procedimento. Então, aqui eu já estou com o meu texto, né? E para eu selecionar todo o meu texto, vou utilizar a tecla de atalho Ctrl A. Percebam que está tudo selecionado, minha gente. Ctrl A, selecionou tudo. Perfeito? Vamos agora, deixa eu só colocar ela aqui, né? Para a seleção do texto, é Ctrl A. 2. Para finalizar, acionou um ícone da faixa de opções que resultou na formatação do texto com alinhamento justificado. Então, prioritariamente, vamos logo eliminar as que estão erradas, né? Letra C. Ctrl W vai ser utilizado para fechar o documento, certo? Ctrl W vai ser utilizado para fechar o documento. Ele fecha o documento e a janela do LibreOffice Writer continua aberta. Na letra D, temos aqui a tecla de atalho Ctrl T, certo? Mas Ctrl T não tem nenhuma função atribuída aí no LibreOffice Writer, ok? Uma outra coisa que nós temos também aí na letra D é o ícone, né? O ícone, nesse caso, está representando o alinhamento centralizado. Então, este ícone aqui é o alinhamento centralizado. Na letra E, temos também Ctrl T, que não tem nenhuma função atribuída no Writer, porém, este alinhamento aqui é o justificado. Perfeito? Então, consequentemente, temos aqui na letra A o alinhamento justificado e a tecla de atalho Ctrl A. Tranquilo? Vamos agora para a questão de número 8, não é? Um usuário utiliza o editor de textos LibreOffice Writer 5.2.3 para realizar as suas atividades diárias. Em um documento, o procedimento para adicionar, olha o que ele está querendo, pessoal, adicionar uma
imagem. Então, ele está editando o documento e quer inserir, adicionar uma imagem. Vamos no Writer ver como isso é possível, né? Olha só. No menu Inserir, nós temos esta opção, pessoal. Figura. Inserir figura. Tranquilo? Então, para eu fazer a inserção de uma imagem, eu vou clicar no menu Inserir, escolho a opção Figura e, posteriormente, vou escolher a pasta aonde a figura vai estar no meu computador. Ok? Então, letra A, inserir imagem, não é imagem. Letra B, inserir figura de um arquivo, localizar a figura desejada e clicar no botão abrir. Letra C, formatar, não é neste menu. E letra D também, formatar, não é neste menu. Ok? Bem tranquilo aí essa questãozinha. Vamos para a questão de número 9. Olha lá. Assinale a opção que indica a extensão de arquivo padrão dos documentos de texto criados no LibreOffice Writer. Então, antes de mais nada, todas essas extensões são utilizadas em aplicativos do LibreOffice, certo? Porém, vamos para os detalhes. A letra A, ela traz a extensão do LibreOffice Impress. Esse P vem de Presentation. Apresentação, quer dizer, apresentação de slides, certo? Esse P vem de Presentation. Esse aplicativo é o Impress. Letra B. ODS. O S vem de Spreadsheet. Planilha de dados. Qual é o aplicativo do pacote LibreOffice que utiliza planilha de dados? O LibreOffice. Letra C. Correta. Esse T vem de Text, que é justamente o aplicativo editor de texto, Writer. Letra D, ODB, já envolve o conceito de database ou banco de dados, que vai ser justamente de um aplicativo chamado Base, que vem também no pacote LibreOffice. E para a gente finalizar, temos a letra E, onde temos o G da palavrinha Graphics, certo? Que é o aplicativo do pacote chamado Draw, que permite desenhos, ok? Então, todas as extensões estão aí e a alternativa correta, letra C de casa. Vamos lá para a questão de número 10. Olha só. Considerando o LibreOffice Writer 7 em português, assinale a alternativa correta. O Writer não suporta a inserção de campos em formulário em documentos. Eu não consigo adicionar formulários em documentos, né? Ele está afirmando na realidade isso aí, né? Essa afirmação está correta ou não? Vamos lá, né? Vejam que no próprio LibreOffice nós temos esta opção aí, ó. Formulário.
dentro da opção de formulário, temos aqui os campos, pessoal. Olha só. Inserção de campos, está aqui, ó, campo de data, campo de data, campo de hora, numérico, monetário, padrão, botões, caixa de lista. Então, eu tenho dentro do Writer, eu tenho várias opções de controle dos campos. Tranquilo? Não suporta, tá errado, ele suporta sim. Letra B. O Writer não permite a integração com bancos de dados externos para a geração de correspondências em massa. Então, quando ele fala aqui de correspondências em massa, dentro do próprio Writer, temos uma ferramenta chamada assistente de mala direta. Essa ferramenta tem a característica justamente de permitir a conexão com bancos de dados para que possamos criar malas diretas, ou seja, o tipo de documento seria uma carta, seria um e-mail. Está aqui, ó, o tipo de documento que eu posso utilizar aí para a criação da minha mala direta. Tranquilo? Então, voltando para a nossa questão, o Writer permite sim a integração com banco de dados externos. Letra C. O Writer não oferece a funcionalidade de controle de alterações durante a revisão de documentos. Então, qual é a função que ele está procurando aqui? Controle de alterações. Aonde temos isso, professor? Simples. Temos na própria barra de ferramentas esta opção aqui, olha, registro de alterações, na própria barra de ferramentas, como eu também tenho no menu editar, registrar alterações. Todas essas ferramentas servem para esse gerenciamento de revisão de documentos. Preste atenção que essas ferramentas que temos aqui no menu editar, caso eu clique em registro de alterações, todas elas estarão aqui, olha. Todas as ferramentas estão aí. Perfeito? Consequentemente, ele não oferece? Errado, ele oferece sim. Letra D. O Writer é incapaz de gerar automaticamente índices e sumários com base em estilos de cabeçalho. Presta atenção. No Writer, nós temos a opção de inserir sumário e índices. Tá aí, minha gente. Inserir sumário e índices. Perfeito? Então, eu posso inserir um sumário, um índice, uma bibliografia, uma entrada de índice, uma entrada bibliográfica. Então, tudo isso está disponível, sim, no menu Inserir, opção Sumário e Índices. Quando ele fala aqui que é incapaz, está errado. Agora, só nos resta a letra E. O Writer permite a criação e edição de documentos em formato PDF diretamente na interface do programa. Vamos lá. Eu posso criar um PDF diretamente aqui? Pode. Basta eu vir na opção exportar diretamente como PDF. Estou na interface do programa. Abrir um PDF para edição, professor, ele também permite isso? Com certeza. Quando a gente escolhe aqui a opção de abrir, que é a tecla de atalho, inclusive, Ctrl+O, eu posso escolher um arquivo, olha só, do tipo PDF. Olha aqui, ó, arquivo do tipo PDF. Tranquilo? Então, é sim possível salvar um arquivo diretamente na interface, como também é possível abrir para edição um arquivo em PDF. Perfeito?
Ficamos por aqui nessa nossa lista de exercícios do LibreOffice Writer. Aguardo vocês no nosso próximo módulo. Fiquem com Deus e até mais.